melhorar a fiscalização do cumprimento de emendas parlamentares ao orçamento do governo, a mesa diretora cria a Coordenadoria de Controle. Parlamentares também aprovam obrigatoriedade de educação física aplicada nas escolas somente por professores da área. E mais, Amazonas registra redução de 34% nos casos de HIV. O Alean Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. Na reunião ordinária desta quarta-feira, os deputados apreciaram mais de 30 matérias na votação, no esforço concentrado para votar a maior quantidade de itens antes do recesso. Os parlamentares aprovaram mensagens do governo, Tribunal de Contas e Ministério Público do Estado. 33 projetos de lei foram discutidos pelos deputados em plenário. Do governo do estado foram aprovadas 5 mensagens. Os destaques são para a criação do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso e para a normatização para conhecimento pela comunidade escolar sobre a biografia das personalidades que nomeiam as instituições de ensino. Também foi criada, no âmbito da Defensoria Pública, a Casa Militar. Serão 25 PMs, sendo 20 policiais da Reserva e 5 da Ativa para a segurança do órgão. Do Tribunal de Contas do Estado foram aprovados 4 projetos de lei complementar. O de número 201 de 2018 regula o plano de cargos, carreira e remunerações e consolida as normas do TCE, o que torna possível a realização de um concurso público. 5 projetos da mesa diretora da Assembleia Legislativa passaram pelo plenário. Os projetos reajustaram os salários do governador e vice, dos secretários de Estado e dos próprios deputados estaduais. Os membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas também tiveram os subsídios reajustados. Nós aprovamos também aumentos para o governador, para os secretários de Estado, para o Ministério Público, tudo isso em função do efeito cascata do aumento do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma legislatura que aprova o salário dos deputados da próxima legislatura. Apenas a questão constitucional foi cumprida. Os parlamentares aprovaram ainda o pagamento retroativo da recomposição salarial dos servidores da Assembleia Legislativa relativa a fevereiro de 2016 a janeiro de 2017. São 11% que incidirão sobre o fevereiro de 2016 a janeiro de 2017, que estava faltando ser pagos, e os servidores vão receber já no mês de janeiro, e aí a Assembleia quita toda a sua dívida, todo o retroativo com os servidores. Não há aumento salarial, apenas a reposição das perdas salariais do ano de 2016. Por meio de um projeto de resolução legislativa, a mesa diretora criou a Coordenadoria de Controle das Emendas Parlamentares Impositivas na estrutura orgânico-funcional do Poder. A coordenadoria vai auxiliar os deputados na confecção das emendas. Além das matérias do governo, também foram votados os projetos de autoria parlamentar. A proposta que garante que o profissional de educação física seja o único responsável a dar aulas nas escolas está entre as matérias aprovadas. A partir da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, houve um esforço de reformulação das propostas curriculares, tornando a educação física componente curricular da educação básica. Mesmo com a garantia, em muitos casos, os alunos não tinham um profissional da área para ministrar a disciplina. Com a proposta de autoria da deputada Alessandra Campelo, aprovada nesta quarta-feira, somente profissionais habilitados poderão ministrar a disciplina em todas as etapas da educação básica no Amazonas. Nós queremos resolver de uma vez por toda esse problema de que muitas vezes tem professores de matemática, português, ciências dando aula de educação física, quando hoje a gente tem profissionais de educação física em todo o estado. Então, como se diria numa linguagem comum, cada qual no seu quadrado. A aula de educação física tem que ser ministrada por profissionais de educação física
física formados. Outra matéria aprovada foi a Política Estadual de Incentivo à Geração de Aproveitamento da Energia Solar, que visa criar alternativas de emprego e renda, aprimorar a eficiência e o aproveitamento energético e redução de custos, além de prevenir os impactos negativos ao meio ambiente. O presidente da Casa, deputado Davi Almeida, afirmou que segue com o processo de votação até zerar a pauta. A perspectiva é votar a lei orçamentária anual na próxima sexta-feira. Amanhã eu vou votar algumas matérias de deputados. Nós vamos colocar algumas matérias de deputados que ainda tem, acabaram de chegar, estão chegando, a toda hora chega. E na sexta-feira, matérias, a lei orçamentária anual, se necessário for, com umas 3 mensagens governamentais que chegaram, uma matéria do governo que chegou isentando, dando anistia aos moradores do Educandos, e nós vamos colocar na pauta de sexta-feira também. A onda de solidariedade que envolveu toda a sociedade amazonense pelas vítimas do incêndio no bairro Educandos, zona sul de Manaus, repercutiu na Assembleia Legislativa. O deputado Josué Neto apresentou uma moção de parabenização aos empresários que também doaram. Mais de 70 toneladas de alimentos já foram doados por diversos grupos de empresários às vítimas do incêndio no bairro Educandos, em Manaus. O fogo atingiu cerca de 600 casas, deixando aproximadamente 2.200 pessoas desabrigadas. De imediato, os empresários de lojas como Bemol, Tevelar e o Grupo Nova Era passaram a funcionar como pontos de doação para as vítimas do incêndio. Em discurso no plenário da Assembleia, o deputado Josué Neto destacou a boa vontade dos comerciantes do Estado em ajudar os desabrigados. Os deputados Mário Bastos, José Ricardo, Serafim Correia e Luiz Castro também destacaram a iniciativa da sociedade amazonense em ajudar o próximo. Josué Neto apresentou uma moção de parabenização como forma de reconhecimento da iniciativa. E aí eu quero, juntamente com a assinatura dos colegas, nós já demos entrada e eu peço que quem quiser subscrever essa moção de aplauso e de parabenização a toda a classe empresarial, a ACA, a FIEAM, a CDLM, e a gente escolheu as instituições para não citar todas as empresas, mas que todas as empresas sejam representadas por essa moção dessa casa. Porque tem um ditado que se diz, que a gente sempre ouve, a gente só dá o que tem. A gente só dá o que tem. Se você é feliz, você passa a felicidade para o seu próximo. A paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, principal ponto de doação, informou que os materiais que ainda estão em falta são os de higiene pessoal e medicamentos. A Assembleia Legislativa também está recolhendo materiais para serem enviados aos desabrigados. E o que a Assembleia está fazendo? Está fazendo um levantamento para pontuar as necessidades de imediato que nós podemos disponibilizar para ajudar aos nossos desabrigados, né, nesse primeiro momento. O ponto de coleta do Parlamento Estadual está funcionando na Sala 5 da Escola do Legislativo. Tanto servidores quanto a população em geral podem procurar a casa para realizar a doação. E agora à tarde, uma comitiva de deputados foi até o local do incêndio para entregar donativos às famílias. A Casa Legislativa também entrou na corrente solidária para prestar auxílio aos moradores do bairro Educandos, que foram vítimas do incêndio. O sinistro destruiu mais de 600 casas e deixou centenas de pessoas desabrigadas. O pároco da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Amarildo Luciano, agradeceu aos parlamentares pela iniciativa. A gente agradece todas as parcerias que são estabelecidas. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, sabendo que precisamos dar as mãos com todas as outras instituições e pessoas que se dispõem também a fazer. Se essas instituições tiverem condições de armazenar adequadamente e ir trazendo para o Educandos, à medida em que for havendo mais necessidades, melhor para a gente não correr o risco de desperdiçar alimento, sobretudo. Afinal de contas, a gente sabe que a doação ela é o sacrifício amoroso que cada um faz por amor
generosamente em favor das famílias. Esse ano nós estamos mobilizando esse final de ano para que nós possamos arrecadar a maior quantidade de recursos possíveis para comprar geladeiras, ventiladores e fogões e fazer a doação para a Prefeitura, que está cadastrando as famílias afetadas para que essas famílias possam receber esses donativos da Assembleia. E você vai ver a seguir, Amazonas registra redução de 34% nos casos de HIV. É depois do intervalo. És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti, tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. A deputada Alessandra Campelo denunciou a falta de infraestrutura na rodoviária do município de Manacapuru. A parlamentar solicitou o apoio do Poder Público Estadual para a reforma do local, que atende dezenas de comunidades. O município de Manacapuru está localizado na região metropolitana de Manaus e é a quarta cidade mais populosa do Amazonas, segundo estimativas do IBGE. O principal acesso à cidade é por meio da rodovia Manuel Urbano, a M070, onde está a ponte jornalista Felipe Dal, mais conhecida como Ponte Rio Negro. Por se limitar a pelo menos 6 outros municípios do estado, dezenas de comunidades dependem da rodoviária da cidade. Na Assembleia, a deputada Alessandra Campelo destacou denúncias referentes à infraestrutura do local, que, segundo ela, está em condições precárias. A rodoviária de Manacapuru pede socorro, ela está abandonada. São mais de 700 pessoas que circulam diariamente na rodoviária. São 18 linhas de ônibus por dia que circulam lá. E a gente precisa, urgentemente, que o poder público olhe para a rodoviária de Manacapuru. A deputada disse ainda que a prefeitura passa por dificuldades para arcar com as reformas no local e pediu apoio do poder público estadual. É bem sabido que somente a prefeitura não vai ter como reconstruir, reformar aquela rodoviária, mas talvez a bancada parlamentar, a bancada federal, deputado Sidney, deputado José Ricardo, que estão indo para Brasília, a gente conseguir recurso, talvez no Ministério dos Transportes, enfim, já que ela é intermunicipal, para que a gente possa reformar a rodoviária de Manacapuru, porque ela está em estado de total abandono. Então, quero pedir aqui ao deputado Sidney e deputado Zé Ricardo que já adotem a rodoviária de Manacapuru como uma das metas para que vocês possam atender ali a população. Ali circulam pessoas de todos os municípios que descem em Manacapuru para vir para Manaus, para Iranduba, para Novo Airão. O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, lamentou a baixa qualidade dos cursos de nível superior existentes no estado do Amazonas. De acordo com o parlamentar, as instituições não oferecem cursos adequados para a nova realidade do mercado de trabalho. O pronunciamento do deputado foi motivado pela divulgação de dados do Ministério da Educação referentes ao conceito obtido por cada instituição no Índice Geral de Cursos. No Brasil, são 2.066 universidades, faculdades e centros universitários, mas apenas 35 dessas instituições conseguiram 5, a nota máxima, ou seja, 1,6% do total. As notas máximas se concentraram nas regiões sul e sudeste do país. Sidney Leite afirma que no Amazonas, o desempenho dos cursos de nível superior foi ruim, tanto nas faculdades públicas quanto nas particulares. A média obtida pelas instituições no estado foi 3. O parlamentar também afirma que as faculdades não oferecem currículos adequados aos atuais desafios do mercado de trabalho. Precisa rever a política de ensino superior no estado do Amazonas. E olha, que eu vou fazer aqui uma afirmativa sem nenhuma discriminação, deputado Sinésio. Nesse bojo estão as escolas públicas e as particulares. E nós sabemos que há uma diferença entre as públicas e as particulares aqui no nosso estado. Então, é preocupante esse resultado. É importante que a juventude e a comunidade escolar estejam atentos a esse resultado.
Há necessidade de estar mais próximo da pesquisa, há necessidade de estar mais próximo do mercado de trabalho. E eu ouso aqui, senhor presidente, senhores deputados, e afirmar algo que não é algo da sensibilidade, não. As universidades hoje estão formando alunos que o mercado de trabalho caminha para outro rumo. E o Amazonas registrou uma redução de 34% no número de novos casos de HIV/AIDS. Os dados são da Fundação de Medicina Tropical, que apontou a prevenção como a principal causa da redução nesses índices. De acordo com a Coordenação Estadual de DST-AIDS e Hepatites Virais da Fundação de Medicina Tropical, de janeiro a novembro de 2018, foram diagnosticados mais de 1.500 novos pacientes. No mesmo período do ano passado, foram mais de 2.300 casos. São 827 infectados a menos este ano, uma redução de 34,86%. A pasta apontou ainda que essa redução no número de novos casos é resultado da intensificação das ações de prevenção nas escolas e empresas, além da implantação da profilaxia pré-exposição, que é um comprimido que impede que o vírus causador da AIDS infecte o organismo antes de a pessoa ter contato com ele. O novo método de prevenção desde o mês de março está sendo direcionado a pessoas com maior chance de exposição ao vírus, entre elas trabalhadores do sexo, homossexuais e aqueles que se relacionam com quem já possui o vírus. Com o novo método utilizado em nível mundial, a expectativa é de uma redução ainda maior no estado em 2019. E assim encerramos mais uma edição do Alean Notícias. Uma ótima noite para você e até amanhã.